Olá, creators! Olá, missionários de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a 8ª aula do curso Jerusalém Cardíaca. Nosso coração batendo e pulsando por Jesus. Será que eu consigo acender essa luz aqui? Consigo? Meu amigo Andrei. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Meu Deus! Misericórdia. Tá certo isso? Tá bom? Acho que tá bom, né? Ficar assim, meio amareladinho mesmo, né não? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como passaram a noite, né? De ontem pra hoje. Hoje a gente tá meio corrido, né? Por aqui, na TV. Estamos aqui no estúdio da TV Ondas Play. Dayana, seja bem-vinda. Paz do Senhor, varoa de Deus. Coisinha. Já tomou seu café hoje? Já tomei meu café. Queria comunicar a vocês que ontem, galera da Cadiba chegando aqui, maravilha. Fiquem com a gente para essa aula de hoje, que essa aula de hoje vai transformar a sua vida, a sua maneira de pensar. Nós vamos falar de coisas muito importantes aqui hoje. Talvez seja até por isso que nossa live hoje foi um pouquinho mais tarde, porque várias coisas aconteceram por aqui. E nós precisamos falar de um assunto muito importante, né? O tema da nossa aula de hoje do curso Jerusalém Cardíaca, nós vamos entrar agora num período onde a gente vai falar de forma mais profunda acerca da vontade de Deus para as nossas vidas, né? A vontade revelada nas Escrituras de Deus para a nossa vida, que tem exclusivamente, né, de forma bem direta, nós temos uma grande conexão com o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte ali, que foi um discurso de Jesus, um ensinamento de Jesus, mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu queria já lançar aqui, começar o nosso dia lançando um desafio Dayana e desafio Pastor Claudinho, aí do Unijovem Cadiba, a convidar pelo menos 5 pessoas. Clica nesse botão que está aparecendo aqui embaixo do aviãozinho. Você vai convidar no seu direct pelo menos 5 pessoas para assistir essa aula. David, por que é importante compartilhar o link dessa live? Por quê? Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. Deus tem algo para compartilhar ao nosso coração. E se você vai ser alimentado e abençoado com isso, o seu dever também é compartilhar para que outras pessoas recebam essa mesma instrução, essa mesma palavra, que é uma palavra de Deus, que vai alimentar a nossa alma na manhã de hoje, dessa sexta-feira abençoadíssima. Já bebeu sua água? Ó, beba água, é importante. Mesmo se você não tiver sede, é importante você beber água, entendeu? É o que a gente tem para hoje. O Fabinho estava aqui fazendo uma live, que é a aula dele sobre a quem nós temos dado ouvidos. Ele falou de coisas importantíssimas aqui, falou sobre o nosso cuidado com os olhos, falou sobre a nossa necessidade de observar, né, com carinho, ter temor a Deus. A gente vai falar um pouquinho de forma mais profunda sobre essas coisas. E eu queria muito que você chamasse mais alguém para participar aqui com a gente hoje, porque essa mensagem ela precisa ser compartilhada, né? Tudo que nós temos recebido de Deus aqui precisa ser compartilhado. Será que essa luz amarela tá boa? Vamos testar as luzes aqui. Ah, a luz vermelha ficou diferentão. Deixa eu ver. Verde, não gostei não. Azulzinho. Também não gostei. Roxo. O roxo ficou interessante, né? Não ficou um negócio meio neon. Azul, vermelho, verde, azul. Acho que esse daqui também tá interessante, tá? Não, o que vocês acham? Fala aí. Essa daqui tá muito clara, né? Muito branca essa luz. Ah, ó que legal esse daqui. Parece uma sirene. Ele fica... Ah, não. Deixa pra lá. Vamos voltar. Enquanto vocês estão entrando, vamos... Gente, eu perdi aquela que era o amarelo do começo. Cadê? Deixar essa vermelhinha aqui que tá interessante. Vamos lá? O nosso assunto de hoje... Oxe, ele muda de cor sozinho. Como é que muda isso? Não.
Tati BG Fernandes, seja bem-vinda, Tati. Tá, deixar esse daqui, que acho que esse daqui tá interessantezinho. Gente, bem-vindos à nossa aula. Antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria muito dizer para você que você precisa fazer contato com o DHR Gestão Integrada. São os nossos parceiros da Creators que estão aí conosco, nos ajudando a pregar o Evangelho, investindo na nossa vida. Claudinha, seja bem-vinda, Claudinha. Então, entra no @ que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O DHR Gestão Integrada é uma empresa que treina as equipes nas empresas, os seus colaboradores, os seus funcionários, para se encaixar naqueles padrões de qualidade que são muito importantes. Vocês não podem, se você é um empreendedor, se você tem a sua empresa, você não pode deixar passar essa oportunidade. Entra lá no perfil do DHR Gestão Integrada, o link vai ficar na descrição desse vídeo quando eu encerrar a live, e você vai ter a melhor experiência ali de treinamento dos padrões de qualidade da ISO, né? Tem várias ISOs, então você vai saber como se encaixar ali, beleza? Ok? Eu não vou dar muitas outras informações agora, porque o nosso assunto ele é muito importante, nós temos pouco tempo, e eu queria que você já pegasse a sua caneta, o seu papel, o seu caderninho. E outra coisa que eu queria pedir para vocês, né? Ontem me surgiu essa ideia depois que a Dayana me mandou para mim um print da aula. Ela tirou uma foto da aula e publicou no Instagram. Eu queria pedir para você também, se você está sendo abençoado com isso, olha, tira um print da tela. Você que está aí fazendo as suas anotações, marca a gente no Instagram, @creators.filhos do Criador. Beleza? Gente, a gente já estamos se recuperando aqui da gripe, né? Mas vai dar tudo certo. Outro agradecimento que eu preciso fazer também é a TV Ondas Play. Nós estamos aqui no estúdio da TV Ondas Play, né? Nós estamos aqui, hoje tem gravação do programa Onda Missionária, daqui a pouquinho a gente vai começar a gravar. Nesse exato momento, o Fabinho está ali no estúdio, fazendo uma participação ao vivo no programa Luz da Psicologia, junto com o Dr. Luiz Aibinder, um queridaço que tem um programa aqui na TV Ondas Play, toda sexta-feira às 10 horas da manhã, é o programa ao vivo, e ele sempre faz com o Odilon, que é o nosso diretor, só que o Odilon hoje não está aqui, o Fabinho está substituindo o Odilon, então ele está ali no estúdio gravando agora, e eu tenho certeza que está sendo bênção lá. Então, vamos aqui para o nosso assunto, que é sucesso. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, que a aula de hoje, o tema é Sermão da Montanha e qual o vínculo do Sermão da Montanha na perspectiva escatológica. O que o Sermão da Montanha tem a ver com os últimos dias, com o fim dos tempos, né? Então a gente precisa falar sobre essas coisas porque uma coisa está atrelada à outra, e nós como cristãos que temos o objetivo de chegar na Nova Jerusalém, nós não podemos deixar de observar essas coisas que são tão importantes, porque elas vão fazer toda a diferença na nossa vida para a construção da mentalidade e do estilo de vida de alguém que vai morar na Nova Jerusalém, alguém que vai habitar nesse reino que nós chamamos de Reino de Deus. E que nós oramos todos os dias para que venha o reino de Deus, né? Lembra que Jesus nos ensinou quando a gente que a gente deveria orar, olha, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, nós vivemos hoje o reino de Deus de forma que nosso interior ele está sendo transformado. Então, a partir da nossa transformação interior, intelectual, a nossa transformação espiritual, né, nosso amadurecimento como filhos de Deus, filhos maduros de Deus, nós agora temos essa perspectiva de trazer o reino de Deus físico para a terra através dos nossos relacionamentos, através do nosso comportamento, através do nosso caráter, através da nossa personalidade, se revela o reino de Deus. E a gente vai tratar disso muito bem detalhadamente ali no Sermão da Montanha, que é quando Jesus começa a revelar para nós qual a vontade de Deus para a nossa vida, não é não? Mas eu fiz algumas anotações aqui para a gente não se perder no caminho. Primeira coisa que a gente precisa saber, o Sermão da Montanha, ele é
ele é o maior sermão de Jesus. O maior sermão de Jesus que nós temos registrado na Bíblia. Foi quando ele parou tudo, parou ali os milagres, parou os sinais que ele estava fazendo e chamou os discípulos, levou para um monte e começou a ensinar os seus discípulos acerca de coisas muito profundas que nós precisamos saber, né? Olha quem está chegando aqui, Deise, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então, o Sermão da Montanha, ele é algo que precisa ser uma dose diária para nós. Todo mundo precisa saber do Sermão da Montanha. E eu vou te dizer uma coisa, pouco se tem falado sobre o Sermão da Montanha, sobre o Sermão do Monte nas igrejas. E isso é preocupante demais, porque nós não estamos adotando a cultura que Jesus veio estabelecer. Nós não estamos aproveitando para descobrir qual é a vontade de Deus que já está sendo revelada nas Escrituras por meio de Jesus Cristo. Olha que interessante, nós temos um Deus que deseja se relacionar com o seu povo, que deseja habitar no meio do povo. A gente vem construindo essa ideia desde a nossa primeira aula. Nós sabemos que é desejo de Deus de morar entre o povo, de habitar com o seu povo, de que eles possam viver em eterno relacionamento de comunhão. E Deus é um Deus que se comunica, né? Deus, ele é um Deus que deseja revelar coisas, ele deseja comunicar a nós a vontade dele. Doces Favi, seja bem-vinda. Vocês estão conseguindo compreender? Então, quando Deus decidiu revelar a sua vontade, Pastor William, seja bem-vindo, queridão. Quando Deus decidiu revelar a sua vontade, o que ele fez? Ele levou o povo de Israel para o deserto e ele deu para esse povo, que ele ia separar como uma nação exclusiva entre todos os povos da terra, ele deu para esse povo leis. E essas leis, elas foram escritas em 2 tábuas, né? Nós sabemos que a vontade de Deus foi revelada ali nos 10 mandamentos. Amém? Vocês estão comigo? Claudinha, eita glória. Claudinha, Claudiona, Cláudia, nossa Cláudia, queridaça. Glória a Deus pela sua vida. Então, vocês estão conseguindo compreender? Deus deseja revelar a sua vontade. A sua vontade, ela está sendo revelada desde quando ele separou o seu povo de Israel ali, o povo que estava escravo no Egito, levou para o deserto e apresentou para eles uma legislação. E eu queria que você anotasse isso. Legislação. Por quê? Toda a nossa vida cristã, ela é baseada numa expectativa de reino de Deus. E a palavra reino de Deus, ela está muito na moda hoje. Concorda comigo? Reino de Deus é uma palavra, é uma frase, né? Muito na moda hoje, e ela não deveria, ela não está carregando hoje talvez o peso ou a importância, o real significado da frase, né? Reino de Deus. O que significa reino de Deus, né? Hoje você fala, eu trabalho para o reino, você vende qualquer coisa, você faz qualquer coisa, existe um comércio por trás disso, existe uma indústria gospel por trás disso, existe uma indústria cristã por trás disso, que comercializa coisas em nome de um reino de Deus, que na verdade não é o que a gente vai falar aqui hoje. O que a gente vai falar aqui hoje é o que a Bíblia fala sobre o reino de Deus, né? Então, vamos beber água porque tá bom. Então, talvez a nossa maior frustração, né? Talvez quando Deus olha para a terra e vê lá a igreja, né, que somos nós, talvez uma das maiores frustrações em Deus em relação à comunicação do reino de Deus é que ela é pouco notória nas igrejas. As igrejas não falam sobre o reino de Deus. As igrejas não falam mais sobre santidade. As igrejas, elas não falam sobre qual é a vontade revelada de Deus nas Escrituras, né? Nós vemos muitas pregações sobre prosperidade, nós vemos muitas pregações sobre Deus vai abater os meus inimigos e vai me dar vitória, e eu vou receber a chave de não sei das quantas, e eu vou receber a chave do meu carro, a chave da minha casa, e Deus vai cumprir, vai realizar os meus sonhos.
quando na verdade nós não estamos pregando o que é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é muito mais precioso do que todas essas outras coisas, e nós precisamos saber como lidar, como viver essa cultura de reino de Deus, porque é uma cultura que precisa ser estabelecida. Então, o primeiro passo para nós entendermos o Sermão da Montanha é que o Sermão da Montanha, ele é uma contracultura cristã. Anota isso daí. Por quê? Nós estamos acostumados a uma cultura que esse mundo estabeleceu para nós. Então, desde que nós somos crianças, nós nascemos, né, e passamos pelos estágios da vida, nós fomos educados numa cultura. Concorda comigo? E quando Jesus agora vem nos ensinar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, existe um choque de cultura. Quem assiste The Chosen vai conseguir observar isso na vinheta de abertura, por exemplo. Você tá ali, os peixinhos todos indo numa direção e de repente um deles se converte. E aí o que se converte, ele muda de direção e volta. Enquanto os outros estão indo para um lado, o que se converteu volta e faz o caminho contrário. Isso é uma contracultura. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós mudamos toda a nossa cultura. Nós mudamos toda a nossa forma de pensar, né? Paulo, ele faz uma declaração bem interessante. Ele fala, olha, tudo aquilo que eu aprendi agora eu considero como nada. Eu considero até mesmo como esterco perto das coisas que o Espírito de Deus tem me revelado a partir de então. Porque o Espírito de Deus revela a mim qual é a vontade de Deus para a minha vida, e essa vontade é uma vontade que já está revelada nas Escrituras, então eu não preciso ficar pedindo por exemplo, né, eu vim de uma cultura, quando eu comecei a frequentar a igreja lá atrás, né, na minha adolescência, nós na igreja que eu participava, que eu tinha comunhão ali com os irmãos, a nossa cultura ali não era uma cultura baseada nas Escrituras. Nós estávamos ali, muitas das vezes eu conseguia observar que nós... sabe quando vem aquela ideia do pregador de fora, que a igreja gosta de trazer, porque aí chama atenção, e aí esse pregador normalmente ele vai ser usado nos dons, né, no carisma, com revelações, com profecia, e de repente vai acontecer uma cura, e a igreja enche. Então, no final desses cultos, o que acontecia? O pregador ficava ali e fazia uma fila de gente para ele poder orar, porque essas pessoas queriam ouvir de Deus alguma coisa, alguma resposta acerca do futuro, alguma resposta acerca de como ela deveria conduzir a vida dela. E eu estou falando isso com propriedade porque eu fui uma dessas pessoas que também precisava descobrir coisas acerca do meu futuro, que também tinha ansiedades acerca das construções que eu idealizava. Então, estou falando a partir de um lugar de fala. Eu realmente vivi nessa perspectiva lá atrás na minha adolescência, quando eu não tinha ainda uma clareza sobre o reino de Deus e sobre a perspectiva de Deus acerca da nossa vida e daquilo que Ele quer fazer, que já está revelado nas Escrituras. Então, na minha ignorância, o que eu fazia? Eu entrava dentro dessas filas e ficava ali, olha, agora eu preciso desse profeta, esse profeta precisa revelar alguma coisa para mim. Esse profeta precisa falar acerca de uma decisão que eu preciso tomar. Eu preciso tomar determinadas decisões, com quem que eu vou casar, qual o emprego que eu preciso ter, e aí eu preciso de uma revelação, preciso que alguém coloque a mão sobre a minha cabeça e me fale sobre essas coisas para que eu consiga conduzir a minha vida. Então existe uma certa ansiedade e uma imaturidade acerca do que é o reino de Deus, do que é o propósito de Deus para as nossas vidas, e a nossa vida ela acaba sendo baseada nessas coisas que são tão fúteis. Entende? Não que a gente não precise saber como tomar certas decisões na nossa vida. Então, olha que coisa que é complicado. Quando a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha e revelação de Deus acerca da nossa vida, tá tudo escrito ali. Tá tudo escrito ali, qual é a vontade de Deus. Pensa comigo agora que o Deus invisível, que os céus não podem conter, que os céus não podem conter, ele resolveu... Gente, foi algo sobrenatural. Deus agora resolveu caminhar entre nós. Emanuele, super beijo, missionária Emanuele, da Jocum Casa. Um super beijo pra você, saudade. Seus pais estão bem? Comenta aí.
Então o que acontece? Quando nós conhecemos as Escrituras, nós não precisamos mais viver nessa condição onde eu dependo de alguém para me revelar a vontade de Deus, ou eu dependo de alguém para orar sobre a minha vida, botar a mão sobre a minha cabeça, me entregar uma profecia ou algo do tipo. Porque agora eu passei de uma fase onde eu era menino e precisava dessas coisas, e agora eu estou caminhando em aperfeiçoamento. E agora, de repente, eu descubro qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras, logo eu não preciso mais criar expectativas nessas outras coisas. Amém? Gente, pensa que nós estamos aqui nesse curso Jerusalém Cardíaca, nós estamos numa construção, na verdade é uma desconstrução daquilo que para nós era uma cultura, e agora nós estamos construindo em nós a cultura do reino de Deus. Então, vai ter coisas que eu vou falar aqui que vão confrontar o nosso homem interior, vão confrontar a nossa realidade e talvez até mesmo a nossa forma de pensar. Então, eu garanto para vocês, pelo Espírito de Deus, que se você permanecer firme até o fim, vai dar certo, tá? Nós vamos conhecer muitas coisas acerca da vontade de Deus, do reino de Deus, não porque eu estou aqui profetizando sobre você, não é isso, porque a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada para nós, ela já foi revelada nas Escrituras, nós só precisamos conhecer. Amém? Quando você conhecer qual é a vontade de Deus, vai haver uma libertação gigantesca acerca dessas expectativas que foram construídas no seu coração, na sua mente, acerca do futuro, por exemplo, né? A Bíblia fala qual vai ser o futuro. Então, eu posso descansar o meu coração sabendo que todas as coisas já foram escritas por Deus e já foram reveladas por Deus, né? E de repente, alguma orientação no meu dia a dia daquilo que eu preciso fazer, qual a decisão que eu preciso tomar, e isso é algo que a gente vai construindo com Deus em relacionamento, e o próprio Espírito de Deus vai nos dando direções, sinais, para que a gente consiga aperfeiçoar o nosso caminho, baseado naquilo que Deus já revelou para nós nas Escrituras. Beleza? Ficou muito confuso? Não, né? Espero que não, mas se ficou, fala aí que eu repito, tento explicar de outra forma, que o importante é que você saia daqui com uma mentalidade mais fortalecida, né? Ok? Preciso que vocês falem alguma coisa para poder saber se está tudo certo. Beleza, então, o Sermão do Monte é algo muito pouco tratado nas igrejas, e isso preocupa. Por quê? Porque nós sabemos que... Vamos fazer uma recapitulação, né? A gente sabe que no final dos tempos muita gente vai ser salva. A Bíblia fala sobre a perspectiva de uma grande multidão. João vê essa grande multidão. Essa multidão, ela vem de todos os povos, tribos, línguas e nações, e todos eles estavam vestidos de branco, segurando palmas nas mãos, dando glórias ao Cordeiro, né, dizendo que a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Isso está lá em Apocalipse. Então nós sabemos o final da história. Porém, quando a gente volta um pouquinho a fita, né? Quem é da época da fita, a gente volta um pouquinho esse negócio aí, ali é do tempo da história, a gente vai ver que todas as vezes que Deus precisou executar juízo sobre a terra para iniciar um novo ciclo, poucas pessoas se salvaram. E a gente tem isso desde lá na época pré-diluviana, quando Deus resolve executar juízo sobre aquela sociedade pecaminosa, vem a chuva e somente Noé e sua família se salvam. Vamos supor que naquela época nós tínhamos cerca de 8 bilhões de pessoas, que é o que nós temos hoje. De 8 bilhões de pessoas, apenas Noé e sua família se salvar, você consegue compreender a falta de conexão e falta de revelação e de entendimento do que é a vontade de Deus para a nossa vida? Se nós não nos esforçarmos para conseguir compreender e pensar sobre a vontade de Deus na nossa vida e colocar isso em prática, nós corremos sérios riscos de não sermos livrados no último dia, ou não entrarmos no descanso do Senhor, ou não entrarmos na Nova Jerusalém, que é a terra prometida. Você está entendendo? Então é uma linha muito tênue, é algo muito delicado, e nós precisamos pensar sobre essas coisas,
para amadurecer o nosso pensamento, amadurecer a nossa forma de revelação das Escrituras, para a gente conseguir construir a partir de agora um futuro onde nós realmente estejamos aptos a morar na Nova Jerusalém. E o mais importante disso tudo não é que sou eu falando essas coisas, é que o próprio Deus se importou tanto com isso que ele enviou o seu próprio Filho para nos ensinar. Consegue compreender? O próprio Deus se fez carne, e isso é extraordinário. O próprio Deus se fez carne e agora ele vem, habita no nosso meio e nos dá agora a oportunidade de nos ensinar como é a cultura do seu reino. Como que nós devemos fazer para morar nessa morada santa que nós vamos viver com ele para sempre. Você está entendendo? Então Deus não só entregou leis, ele entregou leis e agora ele vem nos ensinar como observar essas leis, e esse é o assunto do Sermão da Montanha. Só para a gente começar agora, escreve aí. Sermão da Montanha está escrito em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Esse é um assunto que todas as igrejas deveriam estar falando agora, nesse momento. Esse é um assunto de responsabilidade espiritual, de responsabilidade intelectual e que envolve cultura. Envolve fé, cultura e perspectiva escatológica, que é a perspectiva do tempo do fim. Uma coisa está relacionada à outra. Então nós vamos começar a lidar com essas coisas, com esse assunto. E se nós não abrirmos a nossa mente e pedimos a ajuda do Espírito Santo, vai ficar difícil da gente conseguir desenvolver os próximos assuntos. Porque os próximos assuntos vão ficar cada vez mais profundos dentro das Escrituras. Ok? Beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que todas as oportunidades que nós tivermos, nós precisamos trazer o Sermão da Montanha à tona. Isso não para a gente bater nas pessoas, né? E falar para ela, olha, você tá errado, porque na Bíblia diz assim, Jesus ensinou no Sermão da Montanha que não é mais olho por olho, nem dente por dente, agora você tem que dar, se alguém te bater de um lado, você tem que virar o outro lado. Você tá entendendo? Não é para você bater nas pessoas, mas para você fazer uma autorreflexão de si mesmo. Então o Sermão da Montanha não é acerca do que o outro deve fazer, é acerca daquilo que eu preciso fazer. Qual é o meu caráter que precisa ser mudado e moldado acerca da cultura do reino de Deus. O Sermão da Montanha, ele está escrito em 2 livros importantes, né? O livro de Mateus e o livro de Lucas. Porém, a gente vai ficar com o livro de Mateus, porque o livro de Mateus é o que tem mais detalhes acerca dos ensinamentos de Jesus e aquilo que ele queria passar para nós no Sermão da Montanha. Então, pensa comigo agora. Nós estamos indo para um reino. Nós falamos de reino de Deus e Jesus, ele é esse rei. Jesus é o rei dessa nova terra. Jesus é o rei deste governo. E quando nós falamos de reino, nós falamos de governo, nós falamos de leis, nós falamos de todas essas coisas que envolvem uma cultura, legislação, e como as coisas elas vão se desenrolar neste reinado. Então, Jesus, ele é o rei da Nova Jerusalém e ele deseja nos ensinar qual é a legislação vigente da Nova Jerusalém para que nós não corramos o risco de sermos infratores. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se você sair daqui do Brasil, você tem uma cultura brasileira com legislações brasileiras e você quiser morar em outro país, seja ele qual for, você vai precisar se adaptar à cultura desse país. Você vai precisar se adaptar à legislação desse país. Você vai anular a legislação anterior para se adaptar e assumir uma nova identidade na legislação atual, que é do país que você está entrando. É assim ou não é? No reino de Deus não vai ser diferente. Deus é o rei, né? Jesus ali é o rei da Nova Jerusalém e agora ele vem revelar qual é a vontade de Deus para nós, como que nós vamos viver na Nova Jerusalém a partir de uma perspectiva onde nós possamos agora construir. Olha o que Deus está fazendo. Pensa comigo. Deus não vai pegar você agora
do nada, você que está cheio de costumes, você que veio com uma construção desde a sua infância, você que tem vícios e um monte de coisa, e vai pegar você e vai jogar dentro de um reino onde a cultura é completamente diferente e não vai te dar suporte nenhum nisso. Ele não vai te ensinar acerca dessas coisas. Ele não vai te fazer ser pego de surpresa nessas coisas. Tá conseguindo compreender o que eu tô querendo dizer? Ó, engana-se quem pensa que eu fui salvo, aceitei Jesus e agora se Jesus voltar, tá tudo bem. Afinal de contas, ele já me salvou e eu não tenho responsabilidade nenhuma em mudar o meu comportamento, em mudar o meu caráter, em mudar a minha personalidade e em mudar também a minha forma de pensar. Por quê? Porque o reino de Deus exige de nós que nós nos adaptemos a como nós vamos viver nele. Mas aí você pode me perguntar, David, mas e o ladrão da cruz, que era ladrão e morreu do lado de Jesus e falou para Jesus não se esquecer dele e foi morar com ele no paraíso naquele mesmo dia? Essa é uma aula que a gente vai dar lá na frente, mas a gente vai explicar também acerca dessas coisas, como que isso funciona, né? Acerca daquilo que Jesus está querendo nos ensinar. Mas esse não é o padrão. O padrão para nós é nos convertemos e agora nós vamos entrar numa jornada de aperfeiçoamento e santidade para que nós possamos herdar uma coroa que já está preparada para nós. Consegue compreender? Você vai pegar aí sobre os evangelhos todos acerca de Jesus Cristo. Paulo ensina muito sobre isso, Pedro fala muito sobre essas coisas, Tiago fala muito sobre essas coisas, que nós precisamos nos aperfeiçoar para que nós possamos perseverar até o fim. Aquele que vencer, esse então receberá a sua coroa de glória. Beleza? Então isso daqui é uma breve introdução acerca de tudo que a gente vai falar, é uma introdução sobre o Sermão da Montanha. O que a gente precisa saber agora, né, a priori? Que o Sermão da Montanha é uma dose que nós precisamos tomar todos os dias, porque é a partir daí que nós vamos mudar o nosso caráter, é a partir daí que nós vamos assumir uma nova identidade. Por exemplo, eu aceitei Jesus hoje, né? Eu não era cristão e agora eu faço parte da família de Deus. Como representante da família de Deus, como participante dessa família, desse reino que agora eu sou um representante, eu tenho um padrão de comportamento. E engana-se quem pensa que um padrão de comportamento está relacionado a usos e costumes. O padrão de comportamento do reino de Deus não está relacionado com a roupa que você vai vestir, ou com o cabelo que você vai ter, ou se você vai usar brinco ou não. Ou isso a gente é outro assunto. Isso tem a ver com costumes de uma denominação para outra, de uma igreja para outra, mas isso não é o que a Bíblia fala exatamente sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é uma mudança interior que acontece a partir da nossa mentalidade. Então a nossa mentalidade ela muda. Então quando a nossa mentalidade muda, o nosso caráter ele muda junto com ela. Então, o reino de Deus revelado no Sermão da Montanha, ele tem mais detalhes acerca daquilo que nós vemos, é mais detalhes acerca daquilo que nós falamos, é mais detalhes acerca daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, é algo mais profundo acerca de como nós lidamos com coisas na nossa vida, com o dinheiro, como nós lidamos com a vida do nosso irmão, como nós lidamos com os nossos relacionamentos, como nós lidamos com os nossos inimigos, como nós lidamos com os nossos amigos, como nós lidamos com o Pai acerca dele em relação à expectativa que nós temos dele prover tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Então, entenda. Oi, Rede Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Entenda que essa cultura sobre a Nova Jerusalém, essa cultura do reino de Deus, essa identidade que nós assumimos quando nós nascemos de novo, e agora nós fazemos parte da família de Deus,
essa cultura, ela está relacionada muito à nossa mentalidade, não aos nossos usos e costumes. Usos e costumes é uma coisa que a sua liderança vai te orientar. Usos e costumes é uma coisa que a sua comunidade local, vocês vão ter tudo em comum ali, vocês vão saber qual a melhor forma de conviver, né? No caso do Sermão da Montanha, quando Jesus vem mostrar para nós qual é o padrão do reino de Deus, não está relacionado ao tamanho do meu cabelo, não está relacionado se eu vou ter barba ou não, não está relacionado... Oi, Rê, vai ficar gravado sim, tá? Encerrando aqui, a gente já publica no Instagram, você pode assistir, e assiste mesmo que essa aula é importante. Então, o padrão do reino de Deus está muito relacionado à forma com que eu lido com as coisas no meu dia a dia, com a forma com que eu lido com o meu caráter. O reino de Deus, apresentado por Jesus no Sermão da Montanha, é a explicação e o ensinamento de como nós vamos construir um caráter puro e santo. Beleza? Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. É o que a Bíblia nos fala, entendeu? Então, Sermão da Montanha nada mais é do que a nossa santificação. Ah, você quer saber qual é a vontade de Deus para sua vida? Vamos descobrir? A vontade de Deus, segundo a Bíblia, é a nossa santificação. Ah, mas a vontade de Deus não é que eu faça a faculdade tal. Ah, mas a vontade de Deus não é que eu case com a pessoa tal. Ah, mas a vontade de Deus não é que eu compre uma casa no lugar tal. Ah, mas a vontade de Deus não é que eu tenha um emprego tal. Não. A vontade de Deus é a nossa santificação. É o que a Bíblia diz. Deixa eu só pegar o texto aqui. Opa, tudo bem? Olha, esse daqui é o pastor abençoadíssimo. Virá aqui. Napoleão. Paz do Senhor a todos, meus irmãos. O imperador do esporte. Dia abençoado. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Fiquem na companhia desta bênção de Deus. Deus abençoe, queridão. A vontade de Deus é a nossa santificação. Você vai encontrar Paulo falando sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, anota aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 ao 8, que diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ponto. E aí ele vai destrinchar o que é santificação, baseado numa perspectiva daquilo que ele ouviu de Deus, daquilo que ele ouviu dos apóstolos que estiveram com Jesus no Sermão da Montanha. Beleza? Então, David, qual é a vontade de Deus para minha vida? Eu preciso de um profeta, de alguém para vir botar a mão na minha cabeça, ou de um anjo aparecer, ou me dar um sonho revelador para apresentar para mim qual é a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus está escrita nas Escrituras, está revelada. É a nossa santificação. E a Bíblia ela vai ser mais profunda nesse assunto, porque ela vai dizer que sem santidade nós não veremos a Deus. Não há forma de nós vermos a Deus sem santidade. E a santidade que compete ao reino de Deus, a essa cultura do reino, nós vamos observar ela nos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Então você vai pegar a sua Bíblia e você vai marcar e deixar bem marcado que a gente vai destrinchar esse assunto nos próximos dias. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Você quer saber como entrar no reino de Deus? Você quer saber como fazer parte da Nova Jerusalém? Como entrar na Nova Jerusalém? Como viver com Jesus para sempre? Jesus ele ensina no Sermão da Montanha. E aí eu queria falar para vocês duas coisas importantes. Primeiro, nós temos dois ensinamentos de Jesus que são muito importantes para nós e vão fazer toda a diferença para nós nos últimos dias. O primeiro deles, o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha vai preparar o nosso espírito, vai preparar o nosso interior para viver os últimos dias. Guarda isso, anota isso. O Sermão da Montanha, ele vai construir em nós uma preparação interior para que nós possamos estar aptos a entrar no reino de Deus nos últimos dias. Esse é o primeiro ensinamento de Jesus que é muito importante.
talvez seja o texto mais importante da Bíblia. Nós conhecermos a vontade de Deus e a cultura do reino de Deus revelada no Sermão da Montanha. Se você pegar a Bíblia e espremer a Bíblia todinha, para você descobrir qual o texto mais importante, é o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Beleza? Anotado? E é uma coisa que você não pode deixar de observar, você não pode deixar de conhecer, você não pode deixar de ler, você precisa estar relembrando o tempo todo, você precisa implantar o Sermão da Montanha no seu coração, na sua mente, porque isso tudo vai moldar o seu caráter. E gente sem caráter não vai entrar no reino de Deus. Amém? Nós podemos nos enganar, e eu vou falar um pouquinho acerca dos enganos. Mas antes de falar dos enganos, eu queria falar para você da segunda coisa que é muito importante, que é o segundo sermão de Jesus mais importante da Bíblia. Primeiro é o Sermão da Montanha, que vai preparar o nosso interior para viver os últimos dias. Né? Lembra que a gente está falando do Sermão da Montanha numa perspectiva escatológica? Uma perspectiva de qual o relacionamento entre o Sermão da Montanha, ensinamento de Jesus e os últimos dias? Ele vai preparar o nosso coração, o nosso interior, o nosso caráter para viver os últimos dias. E o segundo ensinamento de Jesus, o mais importante, você vai encontrar em Mateus, no capítulo 24, que vai falar que Jesus vai começar a ensinar acerca dos sinais do fim. Ele vai preparar a nossa parte profética da coisa, né? Eu até anotei aqui. Então, o Sermão do Monte, ele é uma preparação interior para os últimos dias, e o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, preciso já, peraí. O sermão escatológico de Jesus, ele é uma preparação profética para nós acerca dos últimos dias. Isso está em Mateus 24. Nós precisamos conhecer, primeiro, qual é a vontade de Deus, né? Que é a nossa santificação. A nossa santificação, ela vai se desenrolar no Sermão da Montanha, que é quando Jesus ele apresenta para nós e nos ensina a como viver no reino de Deus. Beleza? E nós precisamos chegar mais, Gelk. E nós precisamos compreender qual é a visão escatológica de Jesus acerca do tempo do fim. Isso está revelado em Mateus 24. Nós precisamos conhecer os sinais. Nós precisamos conhecer os sinais para que nós possamos, agora que já nós estamos preparados, né, com o Sermão da Montanha de forma interior, agora a gente precisa, de forma profética, de forma prática, saber como lidar com os últimos dias. Amém? Porque agora nós temos uma visão clara, escatológica e profética das coisas que estão para acontecer. O futuro já foi revelado para Deus. Nós não precisamos consultar os astros. Meu Deus. Nós não precisamos consultar os astros. Nós não precisamos consultar as cartas. Nós não precisamos consultar os búzios. Nós não precisamos consultar os profetas acerca dessas coisas. O que já está revelado nas Escrituras. Amém? O que você precisa consultar? A Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer a palavra de Deus. O Sermão da Montanha, principalmente, como é que eu vou lidar com o Sermão da Montanha, que são coisas tão complexas, né? Jesus, cura ele, devolve o pulmão. Não é não? Eita glória. Vocês estão entendendo, minha gente? Vocês estão conseguindo compreender, fazer essas conexões aqui comigo? Eu estou falando de coisas absurdas. Eu preciso que vocês compreendam. Se tiver dúvida, pelo amor de Deus, pergunta. Ah, Jesus. Ó, por exemplo, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele é o maior sermão de Jesus, né? E acho que a gente chama isso de forma bem errada, viu? Porque eu não sei se isso é um sermão. Jesus, ele estava ensinando, ele queria revelar. Ó, presta atenção. Jesus, ele estava... Aí ficou difícil. Jesus, ele estava querendo revelar o coração de Deus. Jesus, ele estava querendo revelar qual é a vontade de Deus para a nossa vida e como que nós vamos viver com ele para sempre. Então o papel de Jesus ali naquele sermão
que as pessoas chamam de Sermão da Montanha, né? Isso, aquele é o resumo de toda a palavra. Aquele que a gente chama de Sermão da Montanha são os ensinamentos de Jesus acerca do seu reino. O próprio rei desse governo resolveu comunicar, ele resolveu falar e verbalizar através da oralidade. Ele falou acerca do seu reino. E olha que maravilhoso, você estava lá no dia que Jesus estava falando do Sermão da Montanha? Você estava lá no meio dos discípulos? Você estava lá sentado ouvindo Jesus falar aquelas coisas? Não, nem eu nem você a gente estava lá naquele dia. Mas nós temos as escrituras que nos revelam as palavras que Jesus falou naquele dia tão importante. Amém? Então valorize aquilo que você tem nas suas mãos, valorize a palavra de Deus, valorize a instrução, o ensinamento, o cuidado que Deus teve de te orientar, me orientar acerca de como que nós vamos entrar no seu reino. Beleza? Então, o Sermão da Montanha, ele fala sobre muita coisa prática, né? Ele fala de muitos assuntos. E a gente precisa conhecer a Bíblia toda para conseguir interpretar esses assuntos. Por exemplo, uma das coisas que Jesus fala no Sermão da Montanha é que se um olho me escandalizar, eu devo arrancar esse olho, porque vale muito mais perder um olho do que entrar com os dois olhos. Perder um olho e entrar no céu, no reino de Deus, do que com os dois olhos ser lançado no inferno. Tem gente que observa essas instruções de Jesus acerca daquilo que ele estava falando de forma muito literal. Como se... Tem gente que se mutilou por causa disso. Tem gente no decorrer da história que se mutilou porque leu na Bíblia o Sermão da Montanha dizendo que Jesus falou que era mais importante arrancar um olho, que se ele fazia pecar e lançar fora, do que entrar com os dois olhos no inferno, ser lançado no inferno. Teve gente que se mutilou. Só que se eu não tenho uma compreensão... Voltei. Então, se eu não tenho uma compreensão geral das Escrituras, né, e eu preciso ter, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, vou me mutilar e vou ter um grande problema. Por quê? Se eu conheço a Bíblia, eu sei que Deus ele proíbe a mutilação. Deus não é a favor da mutilação. Tirando aquela parte lá que ele pede para o pessoal se circuncidar lá no Antigo Testamento, aquela coisa toda. Mas nós precisamos ter uma compreensão completa das Escrituras para a gente não poder fazer confusão. Eu não vou pegar o meu olho, vou me mutilar, arrancar meu olho e jogar fora, né? O que Jesus estava falando é acerca de uma mentalidade, né? Se eu preciso educar os meus olhos, é aquilo que o Fabinho estava falando mais cedo. Eu preciso educar os meus olhos, porque Sansão, com os dois olhos, de tanto ele pecar através dos olhos, o cara ficou cego no final das contas, né? Ele perdeu ali toda a confiança que Deus tinha sobre ele. Então, olha a importância. Jesus está falando de coisas profundas, coisas interiores. Então nós precisamos compreender toda a Bíblia para que a gente consiga saber lidar com o Sermão da Montanha. Beleza? Olha, o Sermão da Montanha vai falar para nós acerca de dinheiro, ele vai falar acerca de casamento, ele vai falar sobre a nossa forma de falar. Jesus ele vai cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. Ele está preocupado quais são os mínimos detalhes da nossa vida para nós entrarmos no seu reino. Ele está preocupado como que nós vamos lidar com as nossas finanças. Ele está preocupado em nos ensinar como nós vamos lidar com o casamento. Ele está preocupado em nos ensinar como nós vamos lidar com as nossas ansiedades. Ele está preocupado como nós vamos lidar com a nossa forma de falar, até mesmo com a nossa forma de falar com as pessoas, se a minha palavra é sim, sim ou não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Jesus está preocupado se eu vou ter condições de perdoar o meu irmão, assim como eu fui perdoado. Então, o assunto do Sermão da Montanha abrange todas as áreas da nossa vida, nós precisamos conhecer. Porque sem essas instruções de Jesus, não tem como nós entrarmos no reino de Deus. Grava isso, meus irmãos. Se alguém falar qualquer outra coisa para vocês, olha,
eu tenho uma outra palavra melhor para te dar. Eu sinto muito, mas a Bíblia, ela cria para nós essa condição. Nós precisamos dar ouvidos a Jesus se nós quisermos entrar no reino de Deus. Afinal de contas, o reino de Deus tem um rei. O rei é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio revelar para nós como nós vamos viver no seu reino. Beleza? Então, ok. Isso daqui foi só uma introdução para nós. Muito breve, eu acredito que tenha abençoado a sua vida. Se você fez anotações, pensa sobre isso. Lê sobre Mateus 5, 6 e 7. Nas nossas próximas aulas, na próxima semana, nós vamos destrinchar cada detalhe do Sermão da Montanha, porque nós precisamos conhecer de forma profunda para saber como direcionar a nossa vida. Mas você não precisa esperar chegar até a próxima aula para conhecer qual é a vontade de Deus para você. Amém? Você não precisa esperar até a próxima quinta-feira para conhecer as instruções do Sermão da Montanha, para pedir um direcionamento do Espírito de Deus, para abrir o seu coração e deixar o Espírito de Deus falar com você. Mais importante do que eu falar aqui com você acerca de qualquer coisa, esse não é o meu sermão, esse é um sermão de Jesus. É importante que Jesus fale com você, é importante que Jesus revele para você a sua vontade acerca das instruções dessa cultura do reino de Deus. Porque quem transforma caráter, quem transforma personalidade, quem transforma corações e mentalidade é o próprio Espírito de Deus. Então, quando você estiver lá com Jesus no seu quarto, chama ele para sentar do seu lado, fala, olha, David falou sobre esse sermão aqui, ó, Sermão da Montanha. Fala comigo, Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo e me revele como que eu posso entrar no seu reino, como que eu posso fazer parte do seu reino. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Jonathan Edwards, você conhece Jonathan Edwards? Eu sou apaixonado pela vida de Jonathan Edwards porque ele viveu um dos maiores períodos de avivamento da história e ele começou agora a pastorear o avivamento, porque tinha muita coisa louca acontecendo. E eu vou te dizer de algumas coisas que aconteciam nos períodos de avivamento. Existiam muitas manifestações espirituais. Tinha gente que se jogava no chão, tinha gente que rodava, tinha gente que chorava na hora do louvor, tinha gente que se quebrantava e fazia demonstrações espirituais de forma visível, que parecia ser o Espírito Santo. Só que aí tinha alguma coisa meio estranha nisso daí tudo. Porque Jonathan Edwards, que era o pastor na época, ele começava a observar e tinham jovens que se envolviam naquele mover do avivamento, aquela coisa toda, e de repente esses jovens que eram cheios do Espírito, quando passava o período do avivamento, eles começavam a chegar nas outras pessoas que eram menos fervorosas, que tinham menos aparência, né, de uma suposta manifestação espiritual, pessoas mais neutras, pessoas mais centradas, e eles apontavam o dedo para essas pessoas e falavam assim, olha, essas pessoas aí não têm o Espírito de Deus não, porque eles são frios, porque eles não são fervorosos, eles não rodam como nós rodamos, eles não pulam como nós pulamos, eles não profetizam como a gente profetiza, eles não falam em línguas como nós falamos, eles não dão cambalhota como a gente dá, eles não saem rodando, eles não fazem nada, eles não choram. Eles são menos favorecidos por Deus do que nós. Nós somos avivados pelo Senhor, nós temos o Espírito de Deus, nós somos os melhores. Acontecia isso. Acontecia isso no final dos avivamentos. E Jonathan Edwards percebeu essas coisas. E aí ele escreveu uma obra-prima, que depois eu vou trazer para vocês aqui na próxima aula, uma indicação de leitura, que ele faz toda uma análise, né? E ele começa agora a perceber, não que o avivamento foi ruim, pelo contrário, o avivamento foi muito positivo, né? Só que existem algumas observações que nós precisamos fazer acerca de algumas situações. Por exemplo, ele começou a perceber que essas pessoas agora que tinham sido avivadas pelo Senhor e tinham muitas manifestações espirituais, quando passava o avivamento elas tinham orgulho espiritual, elas se achavam melhores do que as outras, porque elas tinham manifestações espirituais e as outras não tinham. Você tá entendendo? Que negócio é esse? Que negócio? Então, vocês não foram movidos pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, e como é que agora vocês estão cheios de orgulho espiritual no coração?
Como que agora vocês estão se achando melhores do que os outros? Porque essa não é obra do Espírito. Vocês estão conseguindo compreender? Então, a gente precisa ter discernimento. Jonathan Edwards, ele conseguiu observar essas coisas e ele escreveu acerca do nosso caráter. Porque se você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus e foi movido pelo Espírito de Deus e houve manifestações espirituais, se o seu caráter não mudou, há de se duvidar se o Espírito de Deus se moveu dentro de você mesmo ou não. Sabe por quê? Aquelas pessoas, elas tinham muitas manifestações espirituais e elas se vangloriavam disso, só que elas tinham um problema de caráter que não resolvia. Elas continuavam falando mal das pessoas, elas continuavam dando respostas atravessadas, elas continuavam observando as coisas de uma forma pecaminosa, a cultura delas não mudou, a mentalidade delas não mudou, não houve uma reforma, uma contracultura, um aperfeiçoamento espiritual. Que avivamento é esse? Você está entendendo? Então, se nós somos movidos pelo Espírito de Deus, se nós temos o Espírito Santo, há de se observar a mudança do nosso caráter. Há de se observar o aperfeiçoamento daquilo que nós, da nossa forma de relacionamento com as pessoas, da nossa forma de relacionamento com Deus, com o próximo, com nós mesmos. Amém? Então, vamos observar essas coisas. Nem todo aquele que sai rodando, nem todo aquele que... Às vezes acontece. E na verdade, na maioria das vezes acontece, né? Quando você vê visivelmente uma manifestação espiritual, quando você vai observar a vida daquela pessoa, realmente é uma pessoa de Deus, realmente é uma pessoa que mudou seu caráter, realmente é uma pessoa movida pelo Espírito de Deus. A pessoa ela tem manifestações espirituais que são acompanhadas de transformação de caráter, um caráter puro e simples e santo. Meus irmãos, essa precisa ser nosso objetivo de vida. E às vezes o nosso objetivo é só construir coisas para essa vida. Mas para pensar, você que gosta de pensar. Será que você tem uma ambição dentro de você de ser mais santo? Será que no futuro, quando você se olha e você se vê, né, com o Filho de Deus, será que você se vê uma pessoa mais santa? Será que esse é o seu objetivo? De construir essa personalidade mais apurada, mais purificada? Será que você tem como objetivo chegar, sei lá, daqui nos próximos 10 anos mais puro, mais santo, mais parecido com Jesus? Será que essa ambição toma o seu coração? Será que você tem essa expectativa? Se você está construindo isso, será que você tem um planejamento de como que você vai construir essa santidade? Ou será que o seu planejamento, o meu planejamento é só construir coisas para essa vida? É só como daqui 10 anos eu quero ter uma casa melhor, daqui 10 anos eu quero ter um emprego melhor, daqui 10 anos eu vou ter uma profissão melhor porque eu vou estudar para isso, daqui 10 anos eu vou ter uma educação melhor para os meus filhos. Será que é só essa a nossa perspectiva? É só esse o nosso objetivo? Será que daqui 10 anos eu vou ser uma pessoa mais santa? Será que daqui 10 anos eu vou ser uma pessoa mais aperfeiçoada em Deus? Será que daqui 10 anos eu vou experimentar os benefícios das revelações que Deus tem para mim, para minha vida, para minha geração? Vocês estão conseguindo compreender? Então, quando nós assumimos essa identidade de família de Deus, de filhos de Deus, pessoas que carregam dentro de si o seu espírito e que vão morar numa Nova Jerusalém, nós precisamos mudar até mesmo a nossa perspectiva acerca do futuro, acerca das nossas construções. Vocês estão entendendo? E aí eu vou voltar naquela experiência que eu tive lá na minha adolescência. Eu estava preocupado com tantas outras coisas que eu queria entrar na fila da profecia para o profeta, para o pastor revelar sobre mim algo que pudesse construir o meu futuro. Mas se eu tivesse preocupado em entrar naquela fila para conhecer de Deus qual é a vontade dele para minha vida acerca da santidade, acerca da pureza, acerca da vida em comunhão, da vida relacional uns com os outros, né, de conhecer realmente na essência como que eu faria para morar com Jesus,
tudo isso teria valido a pena e eu teria evitado muito sofrimento futuro na minha vida. Porque realmente eu não teria perdido tanto tempo com coisas fúteis e agora eu poderia estar falando com vocês até mesmo num outro patamar de experiências vividas com Deus para poder saber te orientar de uma forma mais clara e mais direcional. Mas essa não foi minha realidade, eu não tive isso no passado, né? Tudo aquilo que eu estou falando para você hoje aqui são coisas recentes, de coisas que nós estamos construindo em relacionamento com o Espírito de Deus, conhecendo de Deus e querendo compartilhar com vocês tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. Entende? Mas poderia ser muito mais melhor. Muito mais melhor já é demais, né? Mas poderia ser muito melhor se lá no passado nós tivéssemos uma mentalidade mais apurada acerca dessas coisas, acerca do que é o reino de Deus e qual a nossa perspectiva futura. Amém? Então, olha, o desejo no meu coração nessa manhã é que a gente comece a pensar sobre essas coisas. Vamos pensar. Eu sei que nenhuma construção acontece da noite para o dia. Principalmente se nós viemos de construções gigantescas que nos acompanham desde a nossa infância. Mas nós precisamos entrar no processo de desconstrução dessa cultura onde nós somos inseridos e agora começar a construir em nós, em parceria com o Espírito de Deus, a realidade do reino de Deus para a nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo? Tá muito difícil? Então, nós vamos falar de coisas mais profundas nas próximas aulas. Eu gostaria muito que você guardasse isso tudo no coração. E não fica só nas minhas palavras, não. Vai para a Bíblia. Vai lá no sermão escatológico de Jesus. Mateus capítulo 5, 6. Mateus capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 7. São detalhes preciosos que Jesus deixou para nós. São coisas. Se existe um tesouro nessa vida, o tesouro está escondido no Sermão da Montanha. Se existe um tesouro nessa vida, ele está escondido no Sermão da Montanha e você precisa conhecer. Olha quem está aqui, que acabou lá o programa. A luz da psicologia acabou de acabar e você pode assistir no YouTube da TV. No YouTube da TV Ondas Play, você é o nosso convidado. E eu falei de Jesus lá também. Você acha que vai perder a oportunidade? Rapaz, nunca, irmão. Conseguiu evangelizar Evangelizar, não sei. Mas uma coisa fato, eu falei lá dos elementos, igual eu falei ontem aqui na barriga. O que você tem dado ouvidos? Irmão. Maravilha, hein? Ficou muito satisfeito, não, mas já a gente tá numa batalha aqui, às vezes a gente tem que saber lidar de forma mais articulada, né, não, Fabi? Mas é isso aí. Irmãos, então guarda isso no coração. O que nós estamos pensando aqui nessa manhã é sobre um tesouro. E esse tesouro ele está revelado para nós no Sermão da Montanha, nos 3 capítulos lá. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Não fica só no raso daquilo que eu falei aqui, não. Não espere até semana que vem. Hoje mesmo, vai diante de Deus e pede para Jesus falar com você acerca da cultura do reino de Deus revelada no Sermão da Montanha. Lê todos esses capítulos, vai ser muito especial e eu tenho certeza que o Espírito de Deus deseja isso para os nossos dias, porque Sermão da Montanha, essa preparação interior para o tempo do fim é muito importante para os dias que nós estamos vivendo e para onde nós queremos ir, que é a Nova Jerusalém. Beleza? Falamos bastante hoje, né? Mas eu peço que você guarde isso no coração. Se você foi edificado, compartilhe com mais alguém. E nós vamos aprender de Jesus, né? A sermos mais parecidos com Jesus. Não? É quase um Jesus copy aqui. Convida a galera para daqui a pouco, hein? O que vai ter daqui a pouco? Onda Missionária. Onda Missionária. Nós vamos gravar daqui a pouquinho. Esquece, né? O programa Onda Missionária. Vamos gravar o programão da Missionária e vai ao ar hoje mesmo, às 19 horas, na TV Ondas Play. Beleza? Beijo no seu coração. O pessoal tá tão quieto aqui que eu acho que eles não gostaram da aula não, viu? Não. Acho que eles não entenderam não. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Tchau.